Olá pessoal, como vocês já viram aí no título do vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi viver, chegar em Moçambique no olho do furacão, né, quando estava ali acontecendo os conflitos, né. E eu já estou no Brasil, mas eu não achei seguro eu falar disso em vídeos lá em Moçambique, porque eu era uma estrangeira, então eu achei mais prudente eu deixar para falar isso depois, né, quando eu não estivesse no país. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu vivi lá assim que eu cheguei, tá? Então fiquem ligadinhos, e a gente encerra aqui também essa era de vídeos de Moçambique por enquanto, porque eu vou retornar. Em nome de Jesus, se for vontade do nosso lindo Senhor, eu irei retornar. Então, por momento, a gente encerra aí os vídeos de Moçambique com esse vídeo contando um pouco sobre como que foi viver esses conflitos lá em Moçambique, em tempo real. Então, fique aí, compartilhe o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e depois deixe um comentário aí, tá bom? Bora pro vídeo! Então, pessoal, para vocês se inteirarem bem do assunto, eu vou colocar um vídeo aqui resumindo um pouco sobre o que estava acontecendo no país naquele momento. E logo em seguida eu vou comentar sobre como foi que eu cheguei lá, em que pé estava a situação, tá bom? Moçambique enviou soldados para as ruas para manter a ordem após semanas de protestos contra o governo acusado de manipular as eleições presidenciais que deram a vitória a Daniel Chapo, da Frelimo. Venâncio Mondlane, candidato que terá ficado em segundo lugar, contestou os resultados e promete protestos nas ruas até que a verdade eleitoral seja reposta. Na quinta-feira, Maputo foi palco da maior manifestação até agora, com a polícia a responder com gás lacrimogéneo e balas de borracha. 3 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Em 3 semanas de manifestações, pelo menos 30 pessoas morreram, de acordo com a Human Rights Watch. E Moçambique vive dias de intensa violência após a confirmação da contestada vitória do candidato governista Daniel Chapo nas eleições presidenciais de outubro. Reportagem de Grieco Holtz. Segundo a ONG local Plataforma Decide, pelo menos 125 pessoas morreram nos últimos 3 dias, elevando o número total de óbitos para 252 nos últimos 2 meses. A nova onda de confrontos começou na segunda-feira, quando o Conselho Constitucional validou os resultados das eleições, que deu a Chapo, da Frente de Libertação de Moçambique, 65% dos votos. Venâncio Mondlane, principal adversário, que recebeu 24%, denunciou fraudes e alertou que o país pode mergulhar no caos caso o partido governista continue no poder. Na terça-feira, o governo informou 21 mortes e 24 feridos em confrontos, incluindo 13 policiais. Já na quarta-feira, a polícia relatou a fuga de mais de 1.500 presos de uma prisão de alta segurança em Maputo, além de 33 mortos entre os detentos durante os confrontos. Mondlane acusa as forças de segurança de permitirem saques e vandalismo para justificar uma eventual declaração de estado de exceção e reprimir os protestos. Para ele, a atual crise é resultado da manipulação eleitoral e da insatisfação popular com o governo de Frelimo, no poder desde a independência do país, em 1975. Os distúrbios também refletem uma crescente tensão política em Moçambique, uma ex-colônia portuguesa no sul da África, que agora enfrenta um dos momentos mais críticos desde a Guerra Civil. Então, pessoal, é isso que estava acontecendo no país, né? Uma guerra civil, né? Vamos dizer assim. E eu cheguei, o Senhor é tão maravilhoso, mas o Senhor é tão bom, que o meu voo, ele foi cancelado. Eu ia pela South África e houve uma greve na África do Sul. Olha aí. Eu tô bem próximo da rua. Houve ali uma greve na África do Sul e o meu voo foi cancelado. Então eles transferiram o meu voo para Latam. E só teria um voo à noite, assim, bem tarde, acho que era 22 horas, se eu não me engano, e eu iria, se eu tivesse ido pela South África, eu iria às 17. Então, assim, houve um atraso de muitas horas, mas Deus é tão maravilhoso que esse atraso foi muito providencial, porque senão
tivesse acontecido esse atraso, eu iria chegar em Moçambique por volta das 10 horas da manhã. E eu não iria conseguir sair do aeroporto por causa dos conflitos. Ali a cidade, ali o centro, perto do aeroporto, estava assim o caos. Então, foi muito providencial, foi muito assim direcionado mesmo por Deus o meu voo ter atrasado, porque aí eu cheguei em Moçambique bem à noite. Eu cheguei em Moçambique, era umas 11 horas da noite, e então, nesse momento, as ruas já estavam tranquilas, dava para circular com uma certa segurança, né? E a pastora foi me buscar, então assim, foi muito... Eu me senti bem segura nesse momento, né? E por que eu fui para Moçambique nesse momento? Porque foi a vontade do Senhor. Eu estava à espera do visto há 1 ano. 1 ano sem trabalhar, 1 ano sem pagamento. E o Senhor quis dessa forma. Eu gastei todas as minhas economias, porque eu sempre ficava com aquela expectativa que o visto ia sair. Então, eu não poderia voltar para o meu trabalho, porque senão eu não conseguiria outra licença, sem remuneração, né? Eu consegui uma licença de até 2 anos. Então eu não poderia voltar para o meu trabalho e ao mesmo tempo arrumar um freelance, um bico, né, como a gente diz aqui no Brasil. A gente sempre ficava naquela expectativa, eu vou arrumar e vou ter que sair logo em seguida, porque o visto está para sair, porque o visto sempre estava para sair, mas nunca saía. Então aconteceu que foi a vontade do Senhor. O visto saiu justamente no momento que estava havendo esses conflitos. E o Senhor quis assim. E em tudo, dai graças. E eu sentia a presença do Senhor comigo. Eu não senti medo em nenhum momento. E depois eu fui entendendo, ao decorrer do tempo, eu fui entendendo algumas coisas. Lógico que eu ainda não sei tudo, né? O Senhor não revela tudo pra gente, eu não me canso de dizer isso. Mas Ele já foi me revelando, hoje eu já consigo entender um pouco do porquê que eu fui nesse momento. E eu creio que mais na frente as revelações vão vir mais ainda. Mas assim, o que o Senhor fez ali em Moçambique, nesses poucos meses que eu passei lá, foi incrível. Foi incrível. E eu vou deixar aqui mais um pouco de alguns vídeos para vocês verem assim como que estava mesmo o caos. Esses vídeos, claro, não fui eu que gravei, né? A gente não podia sair das ruas. E eu vou continuar comentando aí um pouco, tá? Dá uma olhadinha aí sobre como que estava a situação. E eu estou assim, pessoal, dando assim apenas uma pincelada, porque na real estava muito pior. Muito pior. Mas dá mais uma olhadinha aí para vocês verem, terem uma pequena noção sobre o que estava acontecendo. Estão a nos matar por quê? Porque nós somos moçambicanos que nem vocês. Estão a nos matar por quê? Já estamos cansados. Vocês todos os dias estão a tirar vidas de pessoas. Por quê, afinal? Por quê? Nosso país, esse aqui, nós somos moçambicanos, nós temos os nossos direitos. Vocês só tiram nossas vidas, só. Afinal, em que lado vocês estão, afinal? Afinal, que moçambicanos são vocês? Andarem a tirar a vida dos vossos irmãos. Vocês não têm vergonha. Vocês não se sentem. Por que tudo? Por que tirarem a vida dos vossos irmãos? Nós estamos a tirar aquilo que a gente sente, a nossa dor. É a dor dos moçambicanos. Por favor, parem de nos matarem. Parem de nos matarem. Já nos mataram muito. Chega! Chega! Todos os dias estão a matar nossos irmãos. Chega! Não nos matem. Não nos matem, por favor. Não nos matem. Então, pessoal, é muito triste, né, tudo isso. Muito triste. Quando você vê, assim, a corrupção tomando conta. A gente precisa orar muito, não só por Moçambique, pelo Brasil também, né? Por todas as nações, porque a corrupção ela é como um câncer, né?
Mas em nome de Jesus, a igreja se levanta, a igreja ora, a igreja não desiste. E o Senhor tem ouvido o nosso clamor, eu creio. É muito triste, mas por um outro lado, foi bom. Os moçambicanos acordaram. Tanto tempo de escravidão, de baixar a cabeça, de aceitar 50 anos de um governo corrupto. A gente vê essa corrupção assim, a olho nu. Então, assim, foi de uma certa forma, é triste essas quase 500 mortes, porque foram quase isso, né? Muito triste. Moçambique ainda vive um momento assim de incertezas, de que a gente fica lá assim com uma sensação de a cada momento que vai acontecer algo, entendeu? Então, assim, a situação está trazendo assim muita insegurança, né? Tanto para os missionários, para os estrangeiros, para os moçambicanos. Mas Deus tem o controle de tudo, Ele nunca perdeu o controle de nada. E a gente, como igreja, a gente continua orando, intercedendo por aquela nação, como pelo Brasil, como eu disse, e por todo o mundo, né? A gente não pode deixar de orar. Amém? Então, assim, falando um pouco sobre como que foi a minha chegada lá, a gente não podia sair às ruas, eram dadas ordens pelo presidente, pelo Venâncio, né? O Venâncio, ele perdeu, né, a eleição, teoricamente, mas o povo estava com ele. O povo estava com ele e o povo obedecia literalmente tudo que o Venâncio decretava, todos os decretos dele era cumprido. Se ele falava assim, ninguém sai às ruas por uma semana todos estávamos trancados dentro de casa, né? A não ser os manifestantes, né, que saíam para manifestar nas ruas. Mas assim, o comércio não abria. Gente, foi algo muito de Deus, eu consegui o visto, porque a embaixada, nem os órgãos públicos abriam. Era uma coisa assim, ó, de Deus mesmo. Nem os órgãos públicos, porque os órgãos públicos é o quê? O governo que manda. Nem os órgãos públicos. Foi algo assim incrível, porque até os órgãos públicos obedeciam o Venâncio. E assim, então assim, quando a embaixada abria, porque a gente ficava uma semana presa dentro de casa. Então, quando a embaixada abria, a gente corria para a embaixada para dar entrada nos meus documentos. E eu tinha até o dia 5 de janeiro para conseguir esses documentos, né? Porque eu tinha 30 dias. Mas como a embaixada ficava mais fechada do que aberta, porque era uma semana em casa, gente. E às vezes abria um único dia. Eu tinha um dia para resolver um monte de coisas, porque eles pedem muitas coisas pro visto, né? Que meu visto era um visto de residência, um visto de 1 ano. Então, assim, a gente corria lá e resolvia. Então, a gente ficava muito presa. E também, quando abria, quando ele permitia o final de semana a gente sair das ruas, a gente corria para a associação, porque não era perto de onde eu estava. Então, quando estava tudo fechado, as estradas fechadas, a gente não tinha como chegar em Congolote. Mas aí aos sábados tinha o projeto Bola 10 na associação. E graças a Deus, eu acho que foi só um sábado que estava tudo fechado, que a gente não podia sair às ruas. Os outros sábados, pelo menos aos sábados, a gente ia para a associação e estava ali com os meninos do projeto Bola 10 por 2 vezes. Houve ali clamor, eles receberam o Senhor Jesus. E tem vídeos aí no canal mostrando. Então, assim, a gente conseguiu, pelo menos o projeto Bola 10 nesse tempo, a gente conseguiu estar dando continuidade, né? Não parar esse projeto, né? Devido a esses conflitos. E foi maravilhoso o tempo que o Senhor permitiu estar ali com os garotos do Bola 10. Foi maravilhoso. Tem vídeos aí também mostrando um pouco do que foi, porque foi muito intenso. Não dá para mostrar tudo em vídeo. Não dá, foi muito intenso.
Não dá para mostrar tudo que a gente viveu lá. Ai, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, gente. Mas voltando aos conflitos, né? Voltando ali, então assim, quando a gente podia sair, corria na embaixada, corria para o projeto Bola 10, para a associação. E eu vou deixar aqui mais alguns vídeos para vocês entenderem um pouco sobre tudo o que aconteceu lá. E até depois do conflito, gente, depois que o presidente assumiu, eu esqueci, me perdoe, eu vou deixar escrito aqui o nome dele, o presidente que assumiu. Após a posse desse presidente, também as pessoas, os moçambicanos, continuavam obedecendo ao Venâncio, mesmo ele tendo tomado posse. O Venâncio ainda era que ditava as regras. Então, assim, foi algo muito histórico. Eu vivi um momento histórico em Moçambique. Eu fiz parte dessa história, eu estava lá. Então veja aí mais um pouquinho aí do que estava acontecendo. Então, pessoal, como eu disse ali um pouquinho antes, mesmo após a posse, os moçambicanos ainda estavam obedecendo o Venâncio. Eu me lembro que eu estava passando com a Kátia, uma amiga lá de Moçambique, né, chama aquele negócio, gente? Pedágio, é tipo aqueles local de pedágio que tem aqui no Brasil. Acho que é isso mesmo. E não estava sendo tarifado, porque o Venâncio ordenou, e olha que o presidente já tinha tomado posse, mas o Venâncio deu a ordem de que ninguém ia pagar pedágio enquanto as ruas não estivessem restauradas. Enquanto não restaurassem ali as ruas, ninguém iria pagar pedágio, e ninguém estava pagando pedágio. Então, assim, para vocês verem o poder do Venâncio em relação aos moçambicanos, né, ao povo moçambicano. Agora que eu pronunciei o meu nome, há um partido que está a fazer uma grande reunião. Agora que eu disse Venâncio Mondlane, as chávenas caíram das mãos para o chão. Hoje a gente vê relatos assim do pessoal que ainda está lá, de que a situação ainda é muito instável, muita insegurança. O povo está vivendo assim muita insegurança, muitas incertezas. Parece que a cada momento pode explodir alguma coisa, pode acontecer alguma coisa. Mas eu vou deixar aqui também um vídeo mostrando de que os dois presidentes parece que estão tentando um momento de paz, né? Eles tiveram um encontro aí e até teve ali um aperto de mãos, e que as coisas aconteçam da forma do Senhor, da melhor forma que o Senhor quiser, né? Porque Ele é que sabe de todas as coisas, Ele é que sabe o que é o melhor, né? Que em nome de Jesus também a paz venha a ser estabelecida ali em Moçambique. Mas que a corrupção cesse, ou que pelo menos diminua, né? Porque o povo não aguenta mais. É um povo muito sofrido. Então vou deixar imagens aí desse aperto de mão, desse momento de paz, que assim a gente espera, né? Que agora eles vivam sim um tempo de paz, mas que venha junto com essa paz o término, ou pelo menos a diminuição dessa corrupção, sabe? Mas como a gente é crente, a gente vai orar pelo término, né? Que cesse toda essa corrupção, que não seja uma paz, mas uma paz porque as pessoas aceitam
viver debaixo de escravidão, debaixo de um governo indigno, né? Um governo corrupto. Que o Senhor venha converter, né? Desde o maior ali do governo como o menor dos moçambicanos, porque a corrupção também acontece nas ruas, acontece com a gente, né? Em pequenas atitudes a gente também tem que vigiar muito, a gente tem que vigiar muito as nossas atitudes, porque às vezes sem perceber a gente comete pequenas corrupções, né? Então a gente tem que começar também de cada um, né? Começar por cada um, né? Então é isso. Veja aí esse aperto de mão e vamos orar para que seja algo realmente de fato bom. Que seja um marco de um novo tempo para Moçambique. Um tempo de prosperidade, um tempo de quebrantamento, de arrependimento. Que seja um novo tempo em que o Senhor governe aquela nação. Em nome de Jesus. Vejam aí. Bom, então é isso, pessoal. Eu passei ali, graças a Deus, eu acho que eu não terminei de falar ali do visto, né? Eu consegui o visto, acho que em menos de 20 dias. Foi um grande milagre do Senhor, porque devido à situação do país, a gente não poder sair de casa, tudo fechado, eu ter conseguido esse visto. 2 missionárias que já estão lá há mais de 20 anos não estavam conseguindo renovar o visto. E o Senhor me deu o visto, gente. Ali eu vi também resposta do Senhor de que Ele tem algo para mim naquela nação. Eu tenho o visto até dezembro. Mas agora a luta, eu vou estar aí conversando com vocês nos próximos vídeos, porque agora a luta é outra, né? Eu tenho que exonerar do meu cargo, mas eu preciso de ter pessoas para me manter naquele país. Eu preciso de conseguir uma igreja, um mantenedor, alguém que me ajude, né, com o meu sustento ali. Porque é um país muito caro. Tudo é muito caro, gente. Os salários são baixíssimos. O salário mínimo lá, se eu não me engano, acho que é R$600. E as coisas muito mais caras que aqui no Brasil. Muito mais caras, muito caro. Tudo assim, o dobro, às vezes o triplo do preço que a gente paga aqui no Brasil. Na época que eu saí daqui, o café, que é um café assim, melhor que a gente gosta aqui em Minas, é o Três Corações. Tava por volta de R$25. Lá um café bom, nem é os Três Corações porque não tem, mas um café bom, relativamente bom, tava mais de R$100 no pacote. Então os missionários tomam um café mesmo quando a gente leva, né? Quando alguém vai do Brasil para lá e leva, porque é impossível até tomar um café em Moçambique. É muito caro, gente. O custo de vida lá é altíssimo. Então eu preciso de ter esse mantenedor, né? Mas eu tenho um visto para estar lá até dezembro e eu estou aqui. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, não é verdade? O Senhor sabe de todas as coisas e no tempo perfeito dele, se for a vontade dele, eu vou retornar, né? E aos poucos eu vou contar para vocês também como que foi, né? A minha experiência, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu senti. De uma forma mais livre, estando aqui no Brasil, né, para falar. Então, assim, eu ter conseguido esse visto foi uma grande resposta do Senhor, sem falar que era caríssimo. E eu tinha, acho que eu tinha R$3.000, e o visto era quase R$5.000. E aí eu consegui doações, estava fazendo uma rifa missionária, eu consegui algumas doações. E quando eu fui pagar mas assim, ao mesmo tempo eu estava me mantendo, comendo, sobrevivendo lá. Então assim, eu tinha, na verdade, eu tinha 4.000 e pouco. Mas como tinha o meu custo lá, né, a alimentação, estadia e tal, pro visto, eu tinha R$3.000. E aí eu consegui de doações, eu vi, na época que eu sondei lá o valor, era quase R$5.000. Gente, eu vivi um milagre tão grande, que quando eu fui, eu achei que o dinheiro que eu tinha não ia dar para pagar o visto.
porque eu não me lembro os valores exatos, né? É como se eu tivesse R$4.700 e o visto fosse 5.200. E aí eu cheguei lá no dia, gente, vocês acreditam que o visto estava 4.200 e pouco? Ainda sobrou dinheiro, eu achei que eu não ia conseguir pagar o visto, ainda sobrou. Então foi mais uma resposta do Senhor, sabe? Então foi algo assim, milagre em cima de milagre. Eu experimentei assim um crescimento em fé, mesmo em poucos meses, muito grande, porque eu sou pedagoga, então eu sou aquela que sempre tá ali planejando tudo, que faz o plano A, o plano B, o plano C, até o plano C eu faço, caso os dois primeiros deem errado. E aí vivendo dia após dia pela fé, eu não sabendo se amanhã eu ia ter condições de comprar comida para mim. Foi algo incrível. Viver isso foi incrível e inesquecível. Então é isso, né? Mais pra frente eu vou contando aí para vocês quais são os planos que o Senhor tem falado comigo a respeito de retornar para Moçambique. Mas uma das minhas esperanças é esse canal, monetizar esse canal. Se esse canal fosse monetizado, pessoal, eu já estava lá. Eu já teria pedido exoneração há muito tempo. Porque eu vim também por uma questão de saúde, né? E graças a Deus as coisas estão encaminhando, né? E pelo que eu percebo, né? Eu não estou com aquilo que eu imaginei que eu estava. Mas eu vou contando mais pra frente. Graças a Deus, parece que a minha saúde tá tudo ok com ela. Mas aí eu vou contando nos próximos vídeos, né? Eu tô contando tudo aqui, Jesus. Então, assim, mais pra frente eu vou falando mais sobre tudo que tá acontecendo aqui no Brasil. Mas, estando tudo ok com a minha saúde, eu não tenho problemas em exonerar, né? Eu conseguindo um mantenedor ou eu mesmo monetizando esse canal para eu ter o meu sustento lá em Moçambique. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, me ajude a monetizar esse canal. É por uma boa causa, gente. É para o reino, é para me sustentar lá naquele país. Aqui no Brasil eu não preciso disso, eu sou funcionária pública. Eu estou mesmo disposta a lutar por esse canal, a monetizar esse canal, porque o meu coração grita, o meu coração queima por Moçambique. Então compartilha o vídeo, me ajuda a fazer esse canal crescer para a honra e glória dele. Amém? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Acompanhe aí que agora eu vou começar a contar sobre como foi minha chegada aqui no Brasil, como que tem sido, né, passo a passo do que está acontecendo, das expectativas de retornar para Moçambique. Então aguarde aí os próximos vídeos. Beijos, tchau!